Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia espera que sim. Eu sou a professora Leidiana e vou ficar com vocês nesse período em que vocês estiverem fazendo as atividades domiciliares com a disciplina de português. O nosso objetivo nessas videoaulas é revisar os conteúdos que foram propostos no decorrer da semana e esclarecer possíveis dúvidas que surgiram com relação ao conteúdo proposto, no qual os professores enviaram individualmente em cada grupo do 5º ano. Nessa semana, nós iniciamos com o conto, com o gênero textual, conto, no qual eu vou explicar o que é um conto, quais são as suas característica, a estrutura do conto, os tipos do conto e algumas questões que o professor observou que o aluno sentiu dificuldade. Por esse motivo que a tia Leidiane está aqui para ajudar vocês. Vamos começar? Pronto, no decorrer da semana, nós iniciamos com o gênero conto. O que é um conto? O conto ele é um gênero textual no qual as ações elas podem acontecer no real ou no imaginário e ele apresenta as seguintes características. Ele é um texto literário, apresenta poucos personagens, é uma narrativa curta, possui um narrador, o tempo, o espaço, o enredo, o conflito e ele é um texto em prosa. Agora, a tia vai explicar para vocês, passo a passo, as características do conto. O que é um texto literário? Bom, o texto literário é aquele que promove uma leitura prazerosa, aquele que a pessoa lê para se entreter, ela pode se emocionar. Ou seja, é aquela leitura que vai despertar em mim a curiosidade nas ações, certo? A segunda característica do conto, ele possui poucos personagens. É isso mesmo, ele possui poucos personagens, no qual os personagens ele podem ser protagonista, que é o que nós chamamos de personagem principal, ou os personagens principais, porque no conto ele pode ter um personagem principal ou pode ter mais de um personagem principal. Existe o personagem antagonista. O que é o personagem antagonista? É aquele que nós chamamos o personagem vilão da história. É aquele personagem que faz de tudo para atrapalhar as ações dos personagens principais. Existe também os personagens secundários, que são aqueles que participam na história, porém, ele não tem tanta importância nas ações daquela narrativa. Temos também a característica que é uma narrativa curta. O que é narrar? É uma história contada. Porém, eu não me apego a essa característica de ser uma narrativa curta, pois depende muito do autor que escreveu o conto, pois podemos ver em livros contos pequenos, contos em tamanhos médios, certo? Temos a próxima característica, o narrador. O narrador é a voz que conta aquela história e pode ser em 3 tipos de narrador. Existe o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. E a tia Leidiane vai explicar cada tipo de narrador para vocês. O narrador personagem é aquele que participa da história, ele conta e ao mesmo tempo ele participa das ações. Ele está em primeira pessoa, o eu. Um exemplo. Eu estava na floresta quando de repente vi aquele lindo príncipe, ou seja, o narrador, ele participou daquela história, ele é o personagem, certo? O segundo é o narrador observador, é aquele que ele não participa da história, ele apenas
observa os fatos para contar aquela narrativa. E existe o narrador onisciente. Ele narra em terceira pessoa, ele conhece tudo sobre os personagens e às vezes ele faz intromissões, ou seja, ele se intromete na história, às vezes fala em primeira pessoa, certo? Agora nós vamos para a próxima característica, que é o tempo. O tempo é o período em que acontece a história, podendo ser em dias, anos, séculos. Há muito tempo atrás, eu estou me referindo aí a séculos, a anos, num lindo dia, numa linda tarde, ou seja, o tempo é o período em que acontece aquela ação. Vamos para a nossa próxima característica, que é o espaço. O espaço é onde a história vai acontecer, onde a narrativa ela vai se desenvolver. Foi numa casa? Foi no castelo? Foi numa floresta? Dentro de uma sala? Ou seja, é onde vai acontecer toda aquela história, é um ambiente. Certo? Vamos para a próxima, que é o enredo. O enredo, gente, é a sequência das ações. É o começo, o meio e o fim da história. E temos o conflito. O conflito é o desafio que os personagens principais tendem a resolver para conquistar o seu objetivo. E por último, eu vou explicar, é um texto em prosa. Texto em prosa, professora? Mas o que é isso? Texto em prosa é aquele que é escrito paragrafado, é aquela estrutura por parágrafos. Entenderam até aqui o que é as características do conto? Lembrando, meus amores, que o conto ele pode apresentar várias características, não só essas que a tia Leidiane está apresentando para vocês. Agora nós vamos apresentar a estrutura do conto. Como ele é estruturado? O conto ele pode ser estruturado em 4 partes, que são a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. O que é a introdução? Introdução é o início da história, é onde nós vamos conhecer quais são os personagens, onde vai acontecer a história, o tempo. É aí que nós vamos saber as primeiras ações do conto, certo? Vamos para a segunda estrutura, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, ele vai dar uma remexida, pois eu vou mudar a situação dos fatos. É nesse momento que já se aparece o conflito da história. É onde os personagens já observam que eles tendem a resolver algo. O clímax é aquele momento de maior tensão. É onde eles procuram possíveis soluções para aquele conflito, onde será resolucionada ou não. E por último, nós temos a conclusão. Como o nome já diz, conclusão, vou concluir, eu vou finalizar. É nesse momento que aquele conflito ele teve uma resolução ou não. É o desfecho da história. É nesse momento que eu vou saber se o meu conto ele teve um final feliz ou não. E geralmente a conclusão ela vai ser diferente do início da história, ok? Agora a tia Leidiane vai explicar para vocês os tipos de conto. Existe o conto de enigma, conto de terror, conto de fada, conto jocoso e existe vários outros. Aqui a tia Leidiane só especificou alguns para não acharmos que só existe o conto de fada, certo? O que é um conto de enigma? É aquele que na narrativa eu vou ter que descobrir um mistério, terá um mistério a ser desvendado naquela história.
Um conto de terror é onde eu vou envolver o suspense, o medo. Contos de fada é aquele que vai ter príncipe, princesas, herói, heroína, certo? Conto jocoso. Jocoso é uma palavra um pouco desconhecida, mas o conto jocoso é aquela história engraçada que vai provocar riso no leitor. Certo, gente? Entendemos o que é o gênero conto, as suas características, a sua estrutura, os tipos de conto. Agora nós vamos para a parte das atividades que foram propostas no decorrer da semana para vocês. E na nossa primeira aula de português, nós iniciamos com a interpretação textual do texto Alexandre o Grande. E a tia Leidiane agora tem um desafio para vocês, já que anteriormente a tia Leidiane falou sobre os tipos de conto. A tia Leidiane gostaria que vocês pesquisassem, descobrissem que tipo de conto Alexandre o Grande ele se classifica. Certo? Lança aí no grupo do professor, de cada professor, certo? Vamos lá. Com relação à atividade de interpretação textual, que foi a nossa primeira aula de português, a tia Leidiane vai fazer um comentar um pouco sobre uma questão lá que foi proposta, que falava sobre autoestima. O que é autoestima? Autoestima, gente, é o poder que eu tenho de me valorizar, me amar como eu sou, ter autoaceitação com os meus defeitos, as minhas qualidades. É o poder que eu tenho de me autoconhecer, certo? Então, a autoestima é eu me amar, me valorizar, acima de tudo, possuindo os meus defeitos e as minhas qualidades, certo? Já vamos agora para a segunda aula de português, no qual foi proposto uma produção textual. A tia Leidiane acredita, se vocês observaram as características, a estrutura e o tipo de conto, vocês irão fazer produções maravilhosas. Agora nós iremos para a terceira aula de língua portuguesa, que envolve a parte gramatical. E lá na atividade de vocês, tinha situações em que podemos utilizar a vírgula. E aqui a tia Leidiane vai explicar 3 situações em que eu posso utilizar a vírgula. Ela pode ser indicada para indicar nas datas o lugar. Exemplo, Londrina, 20 de novembro. Ou seja, ela antes da data, quando eu observar que vai envolver uma data e o nome de um lugar, eu vou observar que no meio do nome de um lugar e dia da data, eu vou ter que colocar uma vírgulazinha. Morrinhos, 24 de abril. Ou seja, entre Morrinhos, que é o lugar, eu vou colocar a vírgula, pois na sequência será uma data. Segunda situação, separar elementos de uma enumeração. Exemplo, Maria levou em sua mochila lápis, borracha, caneta e seu caderno. Ou seja, se eu vou enumerar elementos, esses elementos eles têm que ser separados por vírgula. No caso aqui, lápis, borracha, caneta, ok? Outro exemplo que não está aqui expresso na louça. Ana foi ao supermercado e comprou pão, café, leite, açúcar, ou seja, todos esses elementos, que é o pão, o café, o açúcar, eles têm que ser separados por vírgula. E nós vamos para a nossa terceira situação, para explicar um termo anterior de uma frase. Pode ser eu dar uma explicação de uma pessoa, um objeto, um apelido. Exemplo, Alexandre, o grande rei da Macedônia, foi o grande competente general e uma pessoa de grande preparo intelectual. Ou seja, nesta oração eu estou falando de Alexandre.
estou dando e em seguida eu estou dando uma explicação falando quem foi Alexandre. Então, eu introduzo uma vírgula após falar da pessoa, ou se eu for falar de um objeto. A bola é um objeto redondo, ok? Então, se eu coloco a bola, vírgula, é um objeto redondo, eu tenho que colocar uma vírgula, pois eu estou dando uma explicação sobre esse objeto. Vamos finalizar nossa aula. A tia Leidiane espera que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Eu revisei o conteúdo que foi proposto no decorrer da semana. Fiquem com Deus, um grande abraço, um beijo caloroso no coração de cada um de vocês. Tchau, meus amores!